Tudo bem, irmãos? Introdução bíblica. Nós vamos ao capítulo 8, seu material impresso. Vamos falar de cronologia bíblica, tá? Cronologia. O que é cronologia? A palavra vem do grego, né? Cronos, né? Pronuncia Cronos, né? Cronos, tem um acento aí, né? É o tempo, né? E logia, né? Que vem de logo, né? De estudo, né? Estudo, é a contagem, a medida, o estudo do tempo, a marcação do estudo do tempo, datas, períodos da história, tá? Isso é cronologia. Resumidamente, cronologia é o estudo do tempo relacionado aos fatos da história. Toda cronologia antiga, no entanto, é duvidosa, tá? A cronologia bíblica também é insegura, porque, como eu disse para vocês em outros vídeos, quanto mais antigo, mais difícil é de se estabelecer uma cronologia, uma segurança de datas, tá? Os escritores da Bíblia, eles não pensaram em detalhes de datas, mas em registrar os fatos segundo a inspiração de Deus, os fatos importantes, tá? Se preocupando mais com o lado espiritual do que com princípios conceituais, que hoje são importantes porque por causa da modernidade e tudo, mas que naquele tempo não tinha nenhuma importância para eles, tá? Então, certas cronologias inseridas nas margens dos textos bíblicos não fazem parte da inspiração. Algumas Bíblias vêm com cronologia, exemplo a Thompson, né? Ela vem com a cronologia e muitas outras, tá? Que é trabalho de homens bem intencionados para você ter uma noção histórica, tá? Então evitem, né, ficar afirmando essa data ou aquela data, principalmente quanto mais antiga for, tá? Então nós chamamos de cronologia aceita, aproximada, né, e sem garantia de exatidão, né? Bom, algumas dificuldades de cronologia, né? As fontes mais usadas, né, para a tradução do hebraico, né, é o texto massorético, tá? A Septuaginta, que é do grego, é uma das traduções, né? É a mais antiga do grego, né? Foi traduzido do hebraico, é o Velho Testamento somente, do hebraico para o grego, tá? E tem também o Pentateuco samaritano, né? Que é em hebraico antigo. A história secular colabora com a cronologia bíblica, né? Por exemplo, o Código de Hammurabi, né? De 1728 a 1686 a.C., tá? O Novo Império Egípcio, né? De 1580 a 1085. Os assírios dominaram a Mesopotâmia de 1200 a 625. Isso tudo aqui está escrito nos anais da história dos países, tá? Ficou esse Código de Hammurabi, era um negócio de pedra, né? Escrito, gravado ali na ardósia, na pedra, né? Numa coisa dura mesmo, tá? E cada um deles ficou registrado. Então, com essas datas aí, que a gente tem já na história secular, é tudo marcado com datas, né? Então a gente tem uma referência, tá? Tem as Olimpíadas gregas, né? Nos anos 776 a.C., a fundação de Roma, 749, tá? O início do Império Romano, né? Em Israel, que foi no ano 63, né? Império não, era a República ainda, né? Mas o início dos romanos lá em Israel, né? E porque o Império Romano só foi estabelecido pelos Césares, veio depois aí, pouco tempo depois, mas aqui ainda estamos no tempo de Pompeu, com o governo tripartite, né? Primeiro ele era um general, depois entrou, tá? No ano 63, que ainda era a República de Roma, tá? Também temos muitas dificuldades em ordenar as datas através dos textos bíblicos, né? Porque não aparece nos textos bíblicos, nem autor tem, né? Uns datas não tem, outros, né? Alguns têm referência, mas muito pouco sobre datas, tá? Os arredondamentos que são próprios dos escritores da Bíblia, né? Que é um costume típico dos judeus, né? E dos autores, colocam o leitor, né? A pessoa que está lendo aí em choque, tá? Com os tempos dos eventos, nascimento, morte, períodos, enfim, os fatos aí, tá? Temos alguns exemplos de diferenças aí, né? Quanto a números na Bíblia, né? Que mostra aí, se referindo em Êxodo 12, 37, fala 600 mil, né? Em Números 1, 46, falando da mesma coisa, se refere a 600 mil, 603.550. Então,
diferença aí, né? Um falou mais arredondado, outro mais detalhado, mas se referindo à mesma coisa, né? O mesmo número, tá? Mesma coisa acontece em Gênesis 46, 27, fala 70. Atos 7,14, se referindo a Gênesis 46, 27, fala de 75. Então, e por aí vai, né? Vocês vão ver várias dificuldades dessas aí, mas é por conta disso, não que não, né? Não é por causa da exatidão, né, do texto aí, porque eles não se preocupavam mesmo com isso. A gente percebe nos textos bíblicos que eles não são de detalhar essas coisas, né? Ele se preocupa bem com os conceitos, as doutrinas, a espiritualidade do texto, tá? Bom, então nós temos que reconhecer essa realidade aí, né? Se tem alguma contradição aparente entre dois ou mais textos, né? Ou eu não os entendi bem, né? Reconheço que as dificuldades estavam em nós, né? Ou certamente em mim, né? Ou nos tradutores, porque a inspiração garantida é para os autógrafos, tá? Então, se tem alguma outra dificuldade que não seja essa, algum problema aí, é por conta da tradução, tá? Porque os originais puro, né? São puros os textos, a palavra de Deus é pura e é inspirada pelo Espírito Santo e não tinha erros nos originais, né? Então assim cremos, né? Que a palavra de Deus é perfeita, tá? Bom, o calendário atual, que para uns é chamado de calendário cristão, né? Para outros de gregoriano, por causa dos católicos lá, né? Está atrasado em 4 ou 5 anos, como já falei em outros vídeos, né? Devido ao erro de Dionísio Egípcio, né? Que fez os cálculos, né? Da mudança do calendário romano para o calendário cristão no ano 526 depois de Cristo, depois da crise com os romanos lá, a igreja estava em expansão, né? E foi aí que ele fez, depois da queda de Roma, tá? Isso já na Idade Média que ele fez esse calendário aí, tá? Na mudança ele colocou a nova contagem, né, no ano 753 da fundação de Roma, quando na verdade tinha que ser 749, como ficou registrado nos anais da história a fundação de Roma, então ficou fácil detectar que houve um erro aí, né? Como concorda o Angus, né? Que é um livro de referência desse material aí que está no final do seu livro, tá? Na bibliografia. E é por isso que os historiadores fixaram a data da criação em 4004 e não em 4000, como foi cravado pelo Dionísio, tá? Os 4 anos de diferença são para compensar esses erros do Dionísio aí, que não são exatamente 4 anos, é 4 ou 5 anos, 4 anos e meio por aí, tá? As horas ou divisão dos dias também apresentam alguma dificuldade, né? Porque o dia tinha 12 horas e a noite 12 horas, né? Naquele tempo, eles tinham o costume de dividir o dia em 3 períodos, né? Tinha o primeiro período, é fácil da gente notar isso, porque é claro que houve necessidade de pontuar isso mais, né? Porque o período, quando você falava manhã, era desde as 6 até as 10, né? Então, o período é muito longo, né? É muito longo para servir de referência. Então, se referir a um período inteiro, se você quisesse ser mais específico, né? No meio do período da manhã e tal, era mais complicado. Então, mas eles dividiam, no texto bíblico fala que eles dividiam em 3 períodos, né? Então, 3 períodos de 4 horas vai dar 12 horas. Como o dia começa às 6, né? Vai das 6 às 18 para nós, né? Das 6 às 6, ou seja, do amanhecer até o anoitecer, tá? Então é só contar esses períodos aí, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 4, né? 3 vezes 4, 12. Então, cada período tinha 4. Isso naquele tempo, né? Porque depois eles mildaram mais, né? Passaram a contar o tempo de outra forma na própria Bíblia, tá? Bom, e eles chamam então o primeiro período de manhã, o segundo de calor do dia e o terceiro de frescor do dia, que vai das 14 horas
até às 18, só se for lá, porque aqui é bem quente ainda, né? Bom, entre os romanos era diferente, né? Nós usamos o calendário romano, não se esqueça que o nosso é o calendário romano. O dia era contado de 0 a 24 horas, tá? Essa meia-noite, né? Entre os judeus, o dia começa às 18 horas, tá? A noite faz parte do dia anterior, né? Então, o dia começa às 18 horas, aí tem a noite e depois o dia todo da manhã, aí o dia termina amanhã às 18 horas, começa o outro dia, tá? É assim que os judeus contavam os dias e dividia o período do dia em 3 etapas, né? E da noite também tinha 3 etapas, tá? É, a gente pode conferir isso no livro de Levítico, tá? 23, 32, que é o período de uma tarde a outra, tá? Porque os judeus contam, até hoje eles contam assim, tá? O Shabat começa às 18 horas. Qualquer lugar que você vê um judeu aí vai ser assim, tá? No Antigo Testamento, à noite tinha 3 vigílias também, tá? É só contar de 4 em 4 horas. Se a noite começa às 18 horas, a primeira vai dar 22 horas, 10 horas da noite, né? E a segunda e a terceira, né? Então, a primeira vigília da noite, segunda vigília da noite, tá? Tem a da madrugada, né? Que é chamada de segunda vigília. No Novo Testamento, eles já dividiram mais. A noite já foi dividida em 4 vigílias, tá? A primeira de 18 a 21 aí é só contar 3 horas, 18, 19, 20, 21, tá? A segunda 21 às 24, né, ou meia-noite. A terceira da meia-noite às 0 hora, né? Ou 0 hora, meia-noite, ou 0 hora até as 3 da madrugada. E a última das 3 às 6 da manhã, tá? Então já foi necessário dividir em mais tempo, né? Em um período mais detalhado, né? E depois é que foi dividido em horas também, tá? Mas os judeus contavam assim. Na Bíblia está assim, tá? Bom, lembrando a palavra semana também, que a gente falou no outro vídeo, tá? Ela é traduzida do hebraico que significa 7, tá? E não 7 dias. Semana é 7 vezes, é uma coisa 7 vezes, né? O latim é septimana, tá? Foi herdado aí, tá? Também quer dizer que contém 7, tá? E que é a originário do termo semana. Não quer dizer que é 7 dias, é porque nós usamos semana só para contar dias, e entre eles não é assim, tá? Pode ser 7 anos, né? Uma semana de anos, uma semana de dias, uma semana de laranjas, né? E por aí vai, tá? Então o sentido bíblico da palavra semana é 7, se referindo a qualquer 7, tá? E não apenas 7 dias como se interpreta e como utilizamos aqui, tá? Bom, os meses eram lunares e tinham 29 ou 30 dias, tá? Lá no início, depois foi feita a adequação mais na frente, né? Porque isso não dá certo, né? Não dá certo. Por quê? Porque nos outros anos vai ficando diferente as estações do ano, porque não bate exatamente, né, com o calendário, tá? Lunar, porque nós usamos aqui no Brasil o calendário lunar e usamos o sistema romano de contagem, tá? Bom, na história geral, né, sobre uma visão secular, os grandes períodos são, primeiro, a pré-história, né, os primórdios, 3.500 anos atrás, quando surgiu a escrita, né, você foi estudar na história secular, né, até 3.500 anos antes de Cristo é chamado de pré-história, né, de trás lá até ali chamado de pré-história. O segundo é chamado de história antiga, né? Ou idade antiga, né? Que vai de 3.500 até a queda de Roma, tá? A história antiga vai de 3.500 até a queda de Roma, né? Com o surgimento, da escrita e a queda do Império Romano. 476, quando surgiu a escrita manuscrito, tá? Porque a imprensa aí já vai para o outro período, né? No final da Idade Média, tá? Terceiro, Idade Média, né? O História Medieval vai da queda de Roma do Ocidente, desculpe, até a queda de Roma do Oriente, que são 1.000 anos, que nós chamamos de Idade Média, tá? No final da Idade Média que inventou-se a imprensa, né? Onde Gutenberg, o alemão, inventou a imprensa para imprimir a Bíblia, tá? E a capital do reino, né, do Império Romano, primeiro
era Roma, né, no Ocidente, e no Oriente era Bizâncio ou Constantinopla, por causa de Constantino, mudou o nome, né, para honrar ele lá, tá? O quarto período é chamado de Idade Moderna, né, de 1453 a 1789, que vai da queda do Império Romano Oriental até a Revolução Francesa, que nós chamamos também de Iluminismo, né? Iluminismo filosófico, tá? Quinto vem a ser a Idade Contemporânea, que é de 1789 depois de Cristo adiante, né? Ou seja, da Revolução Francesa para cá. Só que já passou muito tempo, aí já criaram uma outra divisão que na história secular chamam de Idade Contemporânea ou pós-moderna, tá? Entre a Idade Contemporânea e a outra, né? Daí para frente é pós-moderna, né? Mas eles não conseguem definir o tempo, né? Não, começou quando, né? Porque as outras têm fatos mundiais importantes que definem, né? Então, cada um define de um jeito. Mas já existe outro período após a Idade Contemporânea que é chamado de pós-moderna, sem um marco bem claro ou específico acerca disso, tá? Que Deus abençoe e terminamos aqui.